Irmãos, boa noite, paz a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, aos meus irmãos, o William, Paulinho, Fernando. Gratidão no coração de estar reencontrando os meus irmãos. Louvar a Deus pela minha querida família lá em Jaboatão que veio comigo aqui, os irmãos que estão aqui conosco, nossos amigos, nossos irmãos também. Depois de um dia cansativo de encontro pela manhã, ainda se dispuseram a vir. Deus abençoe vocês. Obrigado. Queria compartilhar algo assim bem singelo que Deus colocou no meu coração, amados, a partir de um relato que alguém me mandou. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa a respeito desse irmão. Nem sei se eu vou saber pronunciar o nome dele corretamente, mas eu acho que é David Livingstone. Ele era um irmão que viveu em 1813. Ele é escocês e na sua mocidade ele decidiu propagar o evangelho na África. E esse irmão, esse missionário escocês, tornou-se o maior missionário que o continente, um dos maiores missionários que o continente africano já conheceu. Em suas viagens pelo interior da África, ele estudou a natureza e descobriu dezenas de espécies de raízes comestíveis e de frutos do deserto que não eram cultivados. Com esses estudos, tornou-se um médico naturalista. Tudo essa é a história desse irmão, chamado David, ou Davi. Ajudando pessoas que vinham de povoados, às vezes distantes, para receber seu tratamento. Percorreu todo o interior da África, onde perdeu sua própria esposa, vítima de uma febre fatal. Mesmo com a perda da sua esposa, esse irmão continuou sua missão pregando o amor de Cristo naquele continente africano. Ele tinha um sonho, que era o sonho de conhecer a nascente do rio Nilo. E ele estava próximo de realizar esse sonho quando ele faleceu. Seus companheiros de peregrinação o encontraram de joelhos ao lado da cama. No momento da sua partida, ele estava orando, conversando com o Senhor, orando a Deus, de quem ele sempre falava aos nativos. Ali mesmo, embaixo de uma árvore, ele foi enterrado o coração desse missionário escocês. E durante alguns meses, os companheiros africanos desse missionário levaram seu corpo embalsamado até a costa do Atlântico, onde ele seria transportado para sua terra natal. Ele foi sepultado e era lembrado em meio a muitos reis e outros heróis. Em seu túmulo foi escrito: o coração de Livingstone ficou na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua obra continua. Anos mais tarde, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque é com base nisso que a gente vai ministrar um pouquinho hoje. Anos mais tarde, outros missionários resolveram tomar o caminho desse irmão até a África. Quando começaram a falar de Cristo e do amor de Cristo, ficaram surpresos, esses missionários que foram à África depois que o David Livingstone morreu, ficaram surpresos ao ouvir a seguinte expressão dos nativos: nós já conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco. Esses missionários estavam pregando para os africanos, e os africanos pregando sobre Jesus para os africanos, e eles disseram assim: olha, a gente conhece esse homem, ele já viveu aqui com a gente. E os missionários disseram assim: não é bem isso, nós estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há quase 2000 anos atrás. Explicaram os missionários ingleses.
Os nativos disseram: o homem que você falou esteve aqui também. Responderam os africanos: Livingstone teve uma vida tão exemplar que foi confundido com o próprio Jesus Cristo. Eu achei tremendo isso, amados. E a minha esposa disse que leu um livro falando sobre heróis da fé e pessoas que marcaram gerações através da vida e da pregação do Evangelho. E ela falou comigo que o nome desse irmão se encontrava lá. Um irmão que foi confundido com o próprio Senhor Jesus na África, com os nativos daquele lugar. Grande responsabilidade nós temos. Deus nos ajude nessa noite. Senhor, nós oramos e confiamos em Ti, na Sua misericórdia, Senhor. E de que tudo aquilo que cantamos aqui é o que de fato precisa acontecer na nossa vida. Nós nascemos para sermos semelhantes a Teu Filho Jesus. A começar de mim, da minha casa, da minha família, esposa, filhos, e os meus irmãos que estão aqui também, Senhor. Nos ajude a compreender essa verdade, essa palavra. Nos ajude a compreender, Senhor, esses princípios tão tremendos que Tu queres nos relembrar nessa noite. Em nome de Jesus. Amados, Deus tem um propósito. Isso mudou a minha vida no ano de 2000, quando numa lanchonete em São Vicente, eu mais um outro irmão sentávamos com o John, e ele escrevendo num guardanapo de uma lanchonete, enquanto a gente fazia um lanche rápido ali, ele começava a falar as primeiras coisas que até então eu comecei a ouvir a respeito do propósito eterno. Já havia 10 anos de caminhada, me converti com 15 anos de idade, né? Já era casado, né, amor? Nessa época, inclusive. Louvo a Deus, mesmo pelo período anterior, onde não tinha tanta clareza sobre o propósito eterno, mas muitos princípios bons Deus implantou no meu coração, mesmo na época da denominação, mas havia coisas que Deus precisava fazer na minha vida. Foi quando, através desse processo de música, de gravação de CD, né, conhecendo os irmãos lá em Porto Alegre, gravando na Life, a gente se aproximou do John, e depois a gente veio conhecer o César lá em São Vicente. Mas foi nessa lanchonete ali, conversando com ele, que nós ouvimos as primeiras coisas relacionadas ao propósito eterno, de que Deus tem um grande projeto de fazer com que cada homem, cada mulher seja salvo e se torne um discípulo de Jesus. E desde então a gente tem ouvido isso, né? Há quantos anos? Vocês também, tenho certeza disso. São verdades que a gente tem ouvido sempre, e é bom a gente continuar ouvindo para a gente jamais se desviar dela. Mas são verdades que nós precisamos meditar nelas todos os dias, para que elas não se tornem uma coisa comum, e nem se tornem um chavão, né? Tem aquela frase que a gente fala, que Deus quer uma família, não é? De muitos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então isso são verdades tremendas incutidas nessa frase, são verdades tremendas que têm chegado até nós através das ministrações desses irmãos que nós consideramos como pais, como nossos pastores. São verdades tremendas que a gente tem recebido através dos materiais que chegam até nós. São coisas tremendas e que nós precisamos nos apegar a essas verdades para jamais nos desviarmos delas, porque são verdades tremendas. E o eixo central de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é simplesmente compreender que nós, eu e você, todos nós somos colocados aqui nessa terra para que sejamos em tudo semelhantes a Jesus. Em João, no capítulo 20, verso 21, João, capítulo 20, verso 21.
Senhor Jesus, ressurreto, aparece aos seus discípulos e diz a eles: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus nos comissionou para que nessa terra nós possamos receber essa clareza de que temos que viver como Ele viveu. Isso não é um chavão, não é uma ideia que nasceu lá na Argentina, não é uma ideia que nasceu em Porto Alegre, não é uma invenção do presbitério de vocês, não é uma invenção da liderança lá de Jaboatão, lá em Candeias, onde nós fazemos parte. Não é uma invenção, não é um chavão, não é uma doutrina a mais, não é uma revelação a mais, é simplesmente o eixo central, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, que a gente canta, que a gente ministra, que a gente ouve, que a gente lê. O Senhor nos colocou aqui para em tudo sermos semelhantes ao seu Filho, ao seu Filho Jesus. Quando nós compreendemos essa verdade, quando nós entendemos isso, quando isso se torna algo verdadeiro na nossa vida, nós passamos a ser para o mundo o que Jesus foi há 2000 anos atrás. Nós passamos a ser a esperança do mundo. Porque o Senhor Jesus disse em Colossenses 1:27, Cristo em vós a esperança da glória. Eu trabalho, irmãos, num lugar onde muitas pessoas não conhecem a Jesus, mas essas pessoas me conhecem. E Deus espera de mim que essas pessoas que não conhecem a Jesus, me conhecendo, possam se aproximar dele, conhecê-lo, possam entender quem é Jesus. A igreja representa Jesus aqui nessa terra. Paulo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui. A responsabilidade nossa é muito grande em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, em cada decisão que a gente toma, no comportamento que a gente tem, aonde a gente vai, o que a gente faz. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, que nós temos essa responsabilidade de nos comportar no mundo, de continuarmos aqui nesse mundo, realizando a obra do Senhor Jesus. Fazendo o que Ele fez, vivendo como Ele viveu, andando como Ele andou, amando, perdoando, sendo a expressão de Jesus aqui nessa terra. Amém? É uma coisa que dá um aperto assim, né? Quando a gente pensa em Jesus, olha para Jesus, né? Eu confesso a você que, para vocês, que as primeiras vezes que eu ouvi a respeito disso, o desafio dentro de mim foi tão grande que me deu um desânimo assim, como se eu tivesse diante de uma coisa que não pudesse ser alcançada, como se fosse uma coisa que não pudesse ser realizada. Era algo desafiador. No início, nos primeiros anos, voltando de São Vicente, de Porto Alegre, por onde a gente ia, eu chegava em casa moído, diante de tudo que eu ouvia, recebia e via, e olhando para a minha própria vida e sentindo esse desafio em mim, de ser um marido segundo o coração de Deus, de ser um pai segundo o coração de Deus, de ser um funcionário segundo o coração de Deus, de viver em tudo sendo semelhante a Jesus. Ser um religioso é muito mais fácil. Viver de qualquer jeito é mais fácil, porque é uma porta larga, né, que não se exige nada de nós. Mas bem-aventurados são aqueles que trilham esse caminho, do caminho estreito, da porta estreita, e que aceitam esse desafio de serem em tudo semelhantes a Jesus. Bem-aventurados são os jovens que se posicionam
para serem impuros no meio dessa geração pecaminosa. Bem-aventurados são os maridos e as mulheres que preservam o seu casamento e a sua aliança e não admitem o divórcio dentro da sua realidade, porque decidiram ser semelhante a Jesus. Bem-aventurados são os funcionários que no local onde trabalham decidiram testemunhar de Cristo. Bem-aventurados são esses homens e essas mulheres que, como esse irmão aqui que a gente acabou de ler, revelam, né, a vida de Jesus e a presença de Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 40, Jesus disse assim para os seus discípulos, né, dando instrução aos seus discípulos ali. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então nós temos essa responsabilidade. Não dá para a gente desassociar Jesus da igreja. Por isso que Paulo, no caminho de Damasco, quando se encontrou com Jesus, Paulo ouviu a seguinte indagação do Senhor: Paulo, por que tu me persegues? Mas a quem Paulo perseguia, amados? Eram os cristãos, né, os discípulos. Mas como separar a igreja de Cristo e Cristo da igreja? Não há como separar o corpo do cabeça, desassociar Jesus da vida de um discípulo, de vivermos de qualquer forma, de andarmos como queremos, de fazermos nossa vontade, de andarmos, né, nesse mundo como nós achamos certo. Não há como desassociar, porque nós fomos chamados a ser em tudo semelhantes a Jesus. E o Senhor me lembrou de 3 coisas. Eu já tive a oportunidade até de ministrar isso lá em Candeias com os irmãos, que são 3 princípios que na vida de um discípulo revela Jesus ao mundo. 3 princípios que simplesmente, quando eles estão sendo vividos de maneira séria, eles revelam o Senhor Jesus para o mundo, para as pessoas. E as pessoas, quando veem esses princípios em nós, eles dizem também: ali tem um homem, uma mulher, que é um discípulo de Jesus, é um cristão verdadeiro, é uma pessoa que realmente leva as coisas de Deus a sério. O primeiro princípio está em Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 14. Diz assim o Senhor: vós sois o sal da terra. Quem é sal da terra aqui? Glória a Deus. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Onde está a luz do mundo aqui? Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Pode ler comigo o verso 16, amados? Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O primeiro princípio que revela Jesus ao homem, ao mundo e aos homens, é o nosso testemunho de vida. É a nossa vida. Jesus está dizendo aqui que a vida de um discípulo, ela tem que refletir a glória de Deus de uma forma tal diante dos homens, que os homens vão olhar para as nossas boas obras e vão dar glória ao Pai. As nossas boas obras, nosso bom testemunho,
a nossa conduta, a nossa vida diante das pessoas, diante da sociedade, na família, revelam Jesus e fazem com que as pessoas que não estão no Senhor deem glória ao Senhor. Uma das coisas, amados, que mais maculam o evangelismo e que distanciam as pessoas de Deus é quando há uma divergência, né? Daquilo que se fala, daquilo que se prega, daquilo que se está anunciando e daquilo que se vive. Porque nós fomos chamados a dar esse bom testemunho do Senhor e anunciarmos o Senhor Jesus através das nossas obras. Em relação a esse irmão missionário aqui, esse escocês que se radicalizou depois na Inglaterra, muito pouco se fala de coisas que ele tenha escrito ou coisas que ele tenha deixado registrado para os nativos. Mas muito se fala das coisas que ele viveu, de como ele serviu aquelas pessoas. Tânia estava me detalhando um pouco mais sobre a vida desse irmão, né, Tânia? De como que ele serviu. E isso foi o suficiente para que aquela comunidade ali, aquela tribo africana, visse Jesus de uma forma tal na vida daquele homem, que ele foi confundido com o próprio Senhor Jesus, quando os outros missionários foram lá ministrar. O testemunho é uma coisa tremenda, queridos. A nossa vida, ela está sendo observada o tempo todo. E a maneira como nós nos comportamos no trabalho, tudo isso, em casa, na família, na vizinhança, tudo isso leva-se em conta nessa obra de proclamação do Evangelho. É muito estranho para o mundo olhar para alguém que se diz cristão, discípulo, mas que mente, que tem um linguajar errado, que trata mal a sua esposa, que trata mal o seu esposo, que faz coisas erradas dentro do seu trabalho, que tem uma conduta errada. Coisas desse tipo simplesmente vão sempre afastar as pessoas do Senhor Jesus. Mas quando há esse compromisso de testemunho, de vida, de boas obras, de santidade, tudo isso vai impactando as pessoas que estão ao nosso redor. E vão arrastando essas pessoas para que elas possam querer conhecer o Senhor da vida, o nosso Senhor. Então nós temos essa responsabilidade. Isso está conosco, com cada um de nós. Eu me lembro de uma pessoa que disse assim para mim algum tempo atrás. Ela disse assim: eu não tenho que me preocupar com a opinião dos outros a meu respeito. Pois se preocupe sim. Pois Paulo chega a instruir que até um comer carne, que se está escandalizando uma pessoa, a gente deve deixar de comer. Quanto mais outras coisas sérias que nós fazemos e que podem estar produzindo escândalo, mau testemunho, tropeço na vida das pessoas. Nós precisamos estar atentos a isso. A igreja vai ser perseguida, amados, de qualquer jeito. Fala para o seu irmão: a igreja vai ser perseguida de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas Pedro diz: se vocês são perseguidos, sejam perseguidos por estarem fazendo o bem. Não é isso, William, que diz? E não por estar fazendo o mal. Que seja por causa do testemunho de vida, da santidade. E não porque nós estamos sendo perseguidos, porque estamos dando mau testemunho, estamos dando brechas para as pessoas falarem de nós. Estamos dando ocasião para a carne, estamos permitindo, dando direito de que as pessoas digam algo a nosso respeito ou nos persigam por causa de mau testemunho. É a nossa responsabilidade. Um discípulo de Jesus precisa entender bem isso. Isso tem sido um desafio para mim, amados. Para a minha vida, trazer essa palavra para dentro da nossa casa tem sido um grande desafio. Porque o mundo pressiona muito para que nós consideremos coisas erradas como coisas normais, né? Como coisas naturais.
como coisas comuns. Quantos jovens aqui, quantos filhos, adolescentes aqui não sofrem pressão por causa da sua pureza, do seu posicionamento? Diferente dos jovens que na idade de 12, 13 anos já possuem experiências que Deus permitiu apenas para o casamento. Quantos não sofrem essa pressão? Quanta coisa não está ocorrendo ao nosso redor, no mundo que vivemos. O mundo jaz no maligno. O mundo está perdido, apodrecido, irmãos. E a notícia é que vai só piorar esse mundo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E as coisas precisam acontecer. E o Senhor disse através de Paulo que os últimos dias vão ser dias difíceis, dias maus. Mas a igreja, ela precisa se levantar no meio desses dias maus, porque a mesma palavra que diz que nos últimos dias haveria tanta corrupção, tanta maldade como tanto pecado, diz também que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda carne. Então a igreja tem essa responsabilidade de se levantar, sendo cheia do Espírito Santo, para dar esse testemunho vivo ao mundo, de que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus transformador, é um Deus que muda as pessoas, muda a realidade das pessoas. O Senhor muda, e nós somos chamados a brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, brilhe a vossa luz, para que vendo, os irmãos lá de Porto Alegre, um dos pais lá, diz que a luz é para ser vista e não ouvida, Então diz aqui, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Fala desse testemunho. Fala dessa postura, diante de Deus. A segunda coisa está em João 17, 20, 21, 22 e 23. Um texto que a gente conhece bem. É o segundo princípio que revela Jesus ao mundo e que faz com que o mundo veja, de fato, essa realidade do Senhor Jesus entre nós. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Podemos ler o final do verso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Podemos ler junto? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. O primeiro princípio é o testemunho nosso, lá fora. O nosso comportamento diante dos homens, diante dos incrédulos, diante dos ímpios. É o nosso testemunho com os familiares que não conhecem o Senhor, com as pessoas lá do nosso trabalho, no trânsito, aonde nós estivermos. O segundo princípio traz a correção de Deus para dentro da igreja, porque está se referindo à nossa vida como irmãos, ao nosso relacionamento como igreja, à nossa unidade. O mundo precisa olhar para dentro da igreja, precisa olhar para os cristãos, para os discípulos, para cada um de nós, e ver o amor de Deus entre nós, a unidade, o amor, o perdão. São princípios que revelam Jesus ao mundo. Por isso que entre nós, e quando eu digo entre nós, eu estou falando daqui, estou falando de Jaboatão, estou falando lá das Minas Gerais, aonde a igreja do Senhor tem se levantado. É inadmissível, irmãos,
convivemos com coisas como maledicência, fofoca, falta de perdão, desamor, egoísmo, coisas que têm destruído, né, a imagem do Senhor Jesus no meio da sua igreja. Porque o Senhor disse que quando as pessoas entenderem esse princípio da unidade da igreja, o mundo vai crer em Jesus. O mundo vai crer em Jesus. Eu sei que nós temos muitos desafios. Eu sou o primeiro da fila e me coloco como o maior pecador entre vocês. Mas, irmãos, Jesus aqui fez uma promessa tão tremenda. Ele diz assim: no verso 23 ele disse assim: eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam o quê? Aperfeiçoados. Fala de aperfeiçoamento. Lembra a gente de Filipenses, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, né? Até o dia de Jesus. É certo que nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, sendo tratados por Deus, no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa vida. Mas todos nós precisamos olhar para João 17 e nos sentir desafiados a viver de fato esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor que é o amor de Deus. Não é um amor carnal, não é um amor baseado em sentimentos, não é um amor baseado em troca, né? De eu gostar de quem gosta de mim, de eu fazer bem para quem faz bem para mim, de eu servir quem só me serve, mas esse amor sacrificial, esse amor que me leva a amar uma pessoa, independente do que ela faz, de como ela vive, esse amor que me leva a falar a verdade com ela, esse amor que me leva a perdoá-la, esse amor que me leva a servi-la, esse amor que me leva a ajudá-la, esse amor que me leva a viver em unidade com os meus irmãos, esse amor que me leva a olhar para os meus líderes e respeitá-los, orar por eles, amá-los, não criticá-los. Esse amor que me leva a olhar para a congregação onde eu estou vinculado, onde Deus me colocou, vendo Jesus na vida de cada um deles. Quando Paulo escreveu as cartas para Coríntio, a igreja de Corinto, aliás, é interessante porque ele começa a falar da carnalidade dos coríntios, começa a falar dos desafios que eles tinham, de pecados absurdos, como quem tivesse relacionamento com a sua madrasta, inclusive. Mas quando Paulo foi escrever a respeito da igreja de Corinto, também Paulo diz assim: vós sois o bom perfume de Cristo. E Deus precisa encher o nosso coração de fé para olhar para os nossos irmãos e ver Jesus na vida dele, apesar dos desafios dele. Da gente amar a vida dos nossos irmãos, de olhar para ele, ver os desafios dele, ajudá-lo, falar com ele. Estou vendo um desafio no meu irmão, pois a Bíblia diz assim: teu irmão está pecando, vai nele e repreende, ajudam, corrijam. E esse amor de Deus, amados, ele nunca pode se acabar. Teve uma canção que eu compus e que está nesse CD, ela tem uma letra que eu confesso para vocês, quando eu compus a música, eu achei que era uma coisa assim muito, muito assim filosófica, parece uma coisa muito abstrata, assim. É uma música que fala sobre unidade. E há um verso que diz assim: para sempre, meu irmão, eu vou te amar. E eu compus essa música, e durante muito tempo eu cantava essa música só para a Tânia, só dentro de casa, né? Porque eu achava assim um desafio enorme dizer isso, né? Para sempre, meu irmão, eu vou te amar. Parece uma coisa assim utópica, né?
Você olhar para o seu irmão e falar assim: para sempre, ó Carlão, para sempre eu vou te amar. Então, além de falta de fé, tinha covardia minha também, né? Porque quando a gente canta, a gente tem que se comprometer, né? Tinha um irmãozinho lá no meio da congregação, lá em Minas, que ele era verdadeiro, embora eu não concordasse com a postura dele. Mas ele falava assim: Anderson, eu não canto a música do Daniel Souza, aquela música do Corpo e Família, né? Ele falava que ele não conseguia cantar a música. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ele. Começava a cantar essa música, ele ia beber água, ele ia no banheiro, ele vazava lá no meio da congregação. E a gente começou a observar isso e falou: querido, por que quando vai cantar essa música você some? Eu falava: Anderson, eu acho muito falso essa música. Ele falava assim: eu acho muito falso. Ele falou assim: isso não existe. Eu falei com ele: porque você está olhando para a igreja com os seus olhos e não com os olhos de Jesus. Porque quando a gente começa a cantar essa música com os olhos de Jesus, tudo muda. Tudo muda. Quando você lê o livro de Efésios, Jesus está falando de coisas ali que eu não sou. Eleitos de Deus, santos, irrepreensíveis, né? São tantas verdades, são tantas coisas, né, que o Senhor diz a nosso respeito, que a gente ainda não alcançou, mas Jesus está ali, garradinho com a gente, não abre mão da gente de jeito nenhum, para que nós também, amados, possamos olhar para a vida do nosso irmão com essa mesma expressão de amor, de unidade, de perdoar, de amar, de caminhar, de suportar, de viver junto. Olha para o teu irmão, coisa linda que Deus fez, colocou ele na sua vida. É um antitestemunho, irmãos, é um antitestemunho ao mundo. Olhar para a igreja e ver coisas assim, tão absurdas que acontecem e que denunciam essa falta de unidade. E Efésios diz que nós devemos nos esforçar por essa unidade, preservar essa unidade, preservar a vida do nosso irmão, guardar a vida do nosso irmão, cuidar dele, falar a verdade quando preciso, corrigir quando for preciso, amar quando for preciso, suportar quando for preciso, estender a mão quando for preciso, falar não quando é preciso. Tudo isso é ser irmão, é ser família, mas fazer isso tudo sem abrir mão. Tem uma jovem, ela é de Pernambuco, está morando em Minas Gerais. Eu já contei isso para alguns irmãos da congregação lá. E ela chegou a congregar com a gente, jovenzinha, 14, 15, acho que é 14, 15 anos. Só que ela sumiu, ninguém mais teve notícia dela. E um dia eu e Tânia a encontramos na rua, e ela, de longe a gente viu que tinha alguma coisa errada, né? De longe a gente percebeu. E ela viu a gente e já ficou toda constrangida, parou, né? Eu lembro dessa cena, né, Tânia? Ela parou no meio do passeio e abaixou a cabeça. E ela falou para mim e para a Tânia: eu não sei nem o que dizer para vocês. Estava grávida, não era casada, ia morar junto com o namorado, já estava com um apartamento comprado já. E ela olhando para mim e para a Tânia, e sem saber qual que seria a nossa reação, aí a gente, naquele momento a gente disse assim: certamente você não tem feito coisas certas. E você não está vivendo conforme a vontade de Deus. Mas não quer dizer que tudo está perdido. Porque se você se arrepender, Deus pode mudar a sua vida. Pode transformar a sua vida. E mesmo você nessa realidade que você está vivendo agora, e você vai ter que conviver com isso, aprender a ser mãe tão jovem como você é, Deus pode mudar completamente a realidade que você vive
E você pode experimentar do amor e da restauração de Deus. Aí a Tânia abraçou ela, né? Naquele dia, no meio da rua, ela chorando muito. E ela pediu ajuda, falou, por favor, me ajuda. Aí a gente chamou ela para perto. Conhecemos um namorado, que não era cristão. Ministramos para eles. Dissemos para eles, vocês não podem viver como marido e mulher. Ministramos para ela sobre o jugo desigual, ministramos para ele, fomos bem verdadeiros, fomos pontuais. Os dois se submeteram, ele começou a ouvir a palavra, se batizou, conheceu o Senhor, acertaram a vida, não deixaram de morar juntos, se submeteram à liderança, casaram-se depois, tudo certinho. Hoje é uma família linda que tem lá, com 2 filhas, estão caminhando. Mas a gente encontrou ela, irmãos, numa realidade muito ruim, muito terrível. Como muita gente que às vezes está no seio da igreja, pecando, fazendo coisas erradas, mas que nós precisamos corrigir, precisamos falar a verdade, precisamos disciplinar, mas precisamos chamar para perto, ajudar, cooperar, demonstrarmos esse amor de Deus para a vida das pessoas. Deus tem nos chamado a ser essa igreja cheia do amor. Amor não significa permissividade. Amor não significa dizer que tudo na vida do irmão está certo. Amor não significa a gente passar a mão na cabeça de pessoas que estão errando. Amor não significa a gente falar sim para tudo. Amor significa a gente não abrir mão, amar, andar de maneira correta, se relacionar de maneira correta, viver em unidade, viver no perdão de Deus. Isso é amor. E Jesus disse que quando essas coisas são vistas na igreja, o mundo vai olhar para a igreja e vai crer que Ele existe. É possível, viu? Voltando à questão da minha música, o amor é para sempre mesmo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios que todos os dons vão cessar, vão se acabar, mas o amor vai, então é para sempre. E a gente vai prosseguir para sempre. Mesmo na eternidade, o amor de Deus vai continuar existindo entre a igreja e nós vamos continuar vivendo como família. Amém, queridos? E a última coisa, para encerrar aqui, o último princípio que Deus me fez lembrar a respeito do nosso testemunho, né, como discípulos do Senhor Jesus, está em Atos no capítulo 1, verso 8. O Senhor Jesus falando aos discípulos ali. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fala desse testemunho prático, né? Que Deus tem impulsionado a igreja dele nessa terra. Eu estava ouvindo o Jojó falando de ontem, da dobradinha de ontem, da proclamação, né, Jojó? Coisa linda isso, amados. Deus tem se movido em Candeias também, trazido a igreja para a rua, feito coisas lindas lá também, amados. E Deus tem chamado a igreja a ser essa testemunha viva, de verbalizarmos a palavra, de anunciarmos a palavra, de sermos essa igreja viva nas ruas, de sermos essa expressão de Cristo por onde a gente vai. Estava voltando do trabalho esses dias para trás, o ônibus cheio, muita gente, e de repente eu ouvi uma voz lá no meio do ônibus, gente, aí eu achei que era mais uma pessoa pedindo, uma pessoa vendendo alguma coisa, né? Eu quero dar uma notícia para vocês.
Era uma voz de uma senhora. Jesus Cristo está voltando, dizia aquela senhora. Ele está perto. E eu não conseguia nem ver o rosto da mulher onde ela estava. Se arrependam, se voltem para o Senhor Jesus. Esse mundo vai ser destruído. Aí de repente no ônibus, Fernando, comecei a ouvir alguns glória a Deus, glória a Deus. Tinha outros cristãos lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí aquela mulher no meio do ônibus falou algumas palavras em línguas e parou, anunciando o Senhor Jesus ali. E nós temos esse chamado de Deus, por onde a gente vai, seja coletivamente com a igreja toda na rua, seja individualmente, andando, indo para o trabalho, mas nós somos chamados a ser essa testemunha, que sai dessas quatro paredes, que vão a lugares, que vão em pessoas, que ministram as pessoas. Eu aprendo muito, quero honrar a vida dele, a vida do William, porque não é coisa que ele conta, nem a Sheila, mas é coisa que eu sei, acompanho a vida deles já de alguns anos, né, de viagem que eles fazem para longe por causa de um casal, de poucas pessoas. É lindo isso, porque uma vida vale muito, vale todo esforço, amado, vale a dobradinha, né, Jojo? Vale o empenho, vale muito, amados. Eu fico me lembrando da época minha do mundo, as loucuras que eu fazia no carnaval. Talvez vocês vão se lembrar de coisas que eu fazia, saindo na rua, no meio dos blocos, tinha vergonha nenhuma. Nos estádios de futebol, né? Tinha vergonha nenhuma. Pois no reino de Deus hoje, muito mais agora, a gente não deve ter vergonha de sair, de falar do Senhor, de anunciar o Senhor, de ministrar, de pular diante do Senhor. Dos jovens, os estudantes organizarem, né, esses encontros, né, nas escolas, de saírem. É tremendo isso, amados. O inimigo foi cerceando a igreja, foi levando a igreja só para dentro das quatro paredes, e ali falou: olha, fiquem aí, aqui vocês podem dizimar, ofertar, cultuar, mas não saiam para as ruas. E aqui o Senhor diz a respeito do ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor sabia, e o Senhor sabe muito bem, que não é só simplesmente a gente sair para a rua anunciando, não é simplesmente uma coisa que diz respeito a só a verbalização, a proclamação. Fala de manifestações de poder, fala de sinais que vão se manifestar. Por isso que em Lucas 24 o Senhor disse: vocês vão ficar em Jerusalém primeiro, só depois vocês vão sair. Porque indo para as ruas, vai aparecer pessoas por quem orar, vai aparecer enfermos, vai aparecer pessoas escravizadas por demônios, e a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, para proclamar, para anunciar para essas pessoas. Eu conheço uma irmã lá de Minas Gerais, esposa do presbítero de lá. Ela conheceu uma jovem no meio da rua, uma moradora de rua, levou a jovem para dentro da casa, deu banho na jovem no banheiro da casa dela, falou de Jesus, amou a vida daquela menina, deu comida, amou, serviu ela. E a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo para fazer coisas assim, para tocar nas pessoas, para orar pela vida das pessoas, para ministrar. Domingo passado a gente esteve com o Cláudio Claro lá na congregação. Foi um tempo tremendo de coisas que a gente ouviu que Deus tem feito através da vida dele. E tudo isso vai anunciando essa necessidade da igreja realmente sair. E da igreja se apresentar ao mundo. As leis, as coisas que estão acontecendo no campo político, né? Tudo isso que está ocorrendo aí, esses movimentos, né?
favoráveis ao pecado, à destruição da família. Tudo isso é para intimidar a igreja. Lembra como Jesus encontrou os discípulos depois da morte dele? Estava tudo escondidinho, as portas trancadas, e Jesus entra. É ali o contexto de João 20, Jesus entra no meio deles, diz assim para eles: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Saiam dessas paredes, dessas 4 paredes, abram essas portas, vão anunciar o Evangelho. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu queria terminar aqui falando disso, amados, dessa necessidade de sermos cheios do... Tu pode ficar de pé, amado, nessa noite. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito Santo. Crianças cheias do Espírito Santo. Meu filho mais novo, Samuel, teve uma experiência tremenda com o Senhor. A gente estava orando, né, Sam? Lá em casa. Depois de ter visto um vídeo do Torben, da ministração dele. E a gente começou a orar. E Deus encheu a casa com a glória dele. Meu filho tinha 9 anos, né, Samuel? E Deus encheu a vida desse menino. Começou a falar em línguas, começou a chorar. Encheu a vida da Renata. Confissão de pecado. Arrependimento. Porque Deus quer encher as crianças. Deus quer encher os jovens. Deus quer encher todos nós. Para que a gente possa sair por esse mundo e manifestar a glória de Deus, e sermos realmente a expressão de Jesus, por onde a gente vai. Eu quero te dizer, amado, que Deus quer nos encher nessa noite. Não é pelo meu poder, pela minha palavra, pela minha pregação, é pelo poder de Deus, e por causa do nome de Jesus. O Senhor quer nos encher com o poder dEle, com a glória dEle, com a graça dEle. O Senhor quer nos conceder e nos capacitar com dons, com vida, com glória, para que possamos pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que estão com doenças incuráveis, para que nós possamos impor as mãos sobre os endemoniados e eles serem libertos, para podermos pregar o Evangelho com ousadia. Deus tem nos chamado, amados. O Espírito Santo de Deus quer nos encher nessa noite. Então nessa noite eu não quero orar por você. Eu quero nessa noite orar com você. Para que sejamos cheios do Espírito Santo. Para que Deus possa nos encher. Se estamos desanimados, se estamos acovardados, se estamos intimidados, o Espírito Santo quer nos encher nessa noite, conceder graça a jovens aqui, a crianças, a casais, a homens e mulheres, para que possam ir e possam pregar o Evangelho e falar do amor de Deus.